situou num sítio e que nós hoje sabemos está a 300 metros da ponta em que se fundamentou a Vasta Gama. Mas mais do que a ponte de Vasta Gama, eu colocava, como vocês viram, dínamos que funcionavam com marés, produziam energia para Lisboa inteira. Eu acho que este homem é um luminário, um homem que viu o futuro durante muito tempo. E simultaneamente o efeito tem efeito sobre a causa e vice-versa. Compreendem esta atitude dialógica em que não há causa nem efeito, mas causa e efeito são um processo. Compreendem? Portanto, o causalismo linear tem sido cada vez mais posto em causa, não só nas explicações. É que, na concepção do causalismo linear, passa-se também para uma explicação em que nós julgávamos que havia um progresso infinito, constante, mas o mundo é limitado, diz a ciência contemporânea, e nessa limitação o próprio finalismo, a sua marcha evolutiva, não é assim tão linear e tão telefinalista como isto, porque o princípio da contradição, que era o que Descartes não aceitava, é um princípio fundamental para nós pensarmos hoje. Se nós não introduzirmos a contradição na explicação do mundo, nós não percebemos esse mundo, porque a contradição é inerente. Porque nos fenómenos que se opõem uns aos outros é preciso perceber que há forças externas e forças internas. E que quando há um processo evolutivo, quando há um processo qualquer, esse processo vive com forças que vêm de fora e forças que estão dentro. É desta interação, digamos, endógena e exógena, que nós hoje temos que analisar a realidade. Não podemos explicar uma sociedade dizendo, olha, foi o contexto exterior do meio em que a pessoa vive que explica essa pessoa. Uma pessoa nunca só é explicada pela sua circunstância. Como diz o filósofo espanhol Morente, eu sou eu e a minha circunstância. Eu vivo com a minha circunstância, mas também sou eu, porque eu faço também a minha circunstância. Ora bom, então o que eu queria dizer com isto é que o progresso hoje é um progresso menos linear, porque a conflitualidade, a contradição, a diferença, a biodiversidade é tal que nós temos dificuldade em encontrar uma linha única nas coisas. Então, essa ideia, digamos, de etapas que se sucedem umas às outras, nós hoje pomos em causa. Até pomos em causa que haja civilizados e que não haja civilizados, porque o conceito de civilização muda. A gente pode pensar que ser culto é saber muitos livros, saber ler, etc., mas a cultura pode não ser isso, pode ser uma coisa intrínseca a nós. Portanto, todas essas concepções, ou seja, as grandes narrativas, como se dizem, estão hoje postas em causa. O que é essencial no pensamento contemporâneo é a capacidade de perceber processos, não causas, nem fins, mas viver processos pilotados através da consciência e constantemente autoavaliados através dessa consciência. Nós não vivemos sabendo uma verdade do princípio até ao fim, porque está no livro da Bíblia, ou está nas coisas, está tudo seguro. Nós vivemos hoje com o princípio da incerteza. E essa incerteza, a única coisa que podemos saber é que temos que viver processos. E viver com essa incerteza num processo é ser capaz, aqui e agora e constantemente, eu pôr em causa as explicações, as ideias, para poder pilotar através da minha consciência, vendo aqui e agora, a cada minuto, se a coisa se adequa, se não se adequa, etc. Mas eu já não tenho as verdades ou as ideias. Isto é verdade também para aquilo que eu estou a dizer hoje, aqui diante de vocês. Nós não temos hoje a verdade para poder dizer, olha, meus senhores, a sociedade amanhã vai ser essa, a sociedade emergente vai ser esta. É por isso que nós vivemos hoje diante de cenários diversos. É possível ir para ali, é possível ir para ali, é possível ir para ali. E só através da consciência, se vocês quiserem, como dizia o Habermas, só através de uma discussão contínua entre todos, é que a gente pode procurar alargar a consciência e, portanto, alargando essa consciência, nós apercebemos cada vez mais de uma possibilidade de verdade, mas que sabemos que é um momento histórico. Ela não é uma verdade absoluta. Bom, dois fatores que também eles próprios não têm fronteiras, que constituem o princípio da biosfera. Esse fator é o biótopo, bio mais topo, vou separar, para vocês perceberem, o lugar da vida, o lugar físico, o lugar inorgânico e, propriamente, a vida e a organização e as relações da vida, que ele chamou biocenose.
são nomes gregos, portanto, são relações, e este é o topo, o lugar. O orgânico, a vida orgânica. Vida propriamente dita. Então, a biosfera constitui-se através da relação de seres vivos que encontram um lugar capaz de ser receptáculo para a vida. Mas é preciso que haja condições especiais nesse receptáculo. Quais são as condições especiais para a vida? Por um lado, vocês sabem já, a hidrosfera, a água, a hidrosfera é o princípio fundamental para a existência da vida. A atmosfera, e essa atmosfera tem que ter condições especiais para permitir a vida. A geosfera, que é no fundo o elemento físico propriamente dito, os minerais, a terra, etc. A geosfera. E uma coisa essencial que é a fotosfera. O Sol. Está bem? É este habitat, com estas condições objetivas, que permite que a vida, que é constituída essencialmente por três grupos, três triângulos, que vocês sabem que são os produtores, que alimentam os consumidores, e depois os decompositores. É este ciclo de vida, esta relação interativa desses três grupos que permite que a vida se regenere constantemente. Os decompositores vivem dos dejetos, dos cadáveres, da destruição sistemática da morte. Os produtores são aqueles que fornecem o novo, que dura há 3 bilhões de anos e meio, que se chama o fenómeno da hominização. A hominização é a existência de um destes elementos da vida que vai desenvolver no reencontro dessa vida animal, dessa vida com este aspecto físico, entre a physis dos gregos, que era a física, a natureza, vamos por assim, e o logos, a cultura. Entre essa relação vai nascer um processo que é o processo da civilização. A civilização é uma marcha em que o homem, através da técnica, vai mexendo, graças à cultura, a própria natureza, transformando, artificializando a forma da natureza. A arquitetura, a cidade, o urbanismo, o design em geral, tudo que a gente faz no mundo através da técnica é um processo civilizacional. O reencontro entre a natureza e a cultura. E o homem é este ser que vai introduzindo no reencontro destes dois mundos justamente uma nova perspectiva, que é a perspectiva antrópica na biosfera. A biosfera começa a diferenciar-se da antiga biosfera de equilíbrios mais ou menos feitos na resiliência, como dizem os ecólogos, em relação ao fator do desequilíbrio entre a biocenose e o biotópico. O homem introduz um fenómeno novo. Ele introduz uma tecnosfera, que abala definitivamente o reequilíbrio entre essas dois sistemas. Essa tecnosfera, que vai evoluir ao longo de vários anos, no processo de humanização, temos vários períodos. Temos um período que, grosso modo, a gente chama a litotécnica, em que o homem intervém muito pouco, ele vive de uma forma primitiva, tem a agricultura, que é uma revolução terrível no processo da biosfera. Ele não é como os animais, totalmente dependente do seu contexto natural. Ele consegue, através do artifício de semear, de organizar, que eu vos falei, a paleotécnica é o uso, digamos, das energias do carvão, da máquina a vapor, etc., que vão começando a aparecer fundamentalmente nos finais do século XVIII, princípios do século XIX. E depois a neotécnica, que é uma grande revolução, que em 100 anos vai mudar o planeta todo e vai constituir mais de 50% a floresta vai desaparecer em 50%. A poluição das águas, as terras úmidas vão ser totalmente transformadas por um processo fenomenal da urbanização. O fenómeno da urbanização entre o século, finais do século XVIII até aos finais do século XIX é uma coisa incrível como mudança na biosfera. Então, esses fenómenos vão constituir os problemas que nós hoje vivemos.
no século XXI que estamos nós a viver,